Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí uma excelente sexta-feira para todos vocês. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, né? Vamos falar um pouquinho sobre a partida de amanhã, né? O próximo jogo do São Paulo pelo Paulistão. A gente às 18 horas, né, vai enfrentar a equipe do Bragantino. São Paulo vem com muitos problemas, né? 6 jogadores estão lesionados e não voltam para essa partida, né? Mas o mais recente e também o que a gente preocupa um pouquinho também é o Moreira, né? O Moreira, o lateral direito aí de 19 anos, sentiu um probleminha logo antes dos minutos iniciais aí da equipe, contra a equipe do Santos, acabou aí passando por alguns exames, né? Já iniciou aí o tratamento nos refis e agora a gente vai saber a gravidade do que aconteceu com ele, né? Foi um probleminha na coxa. Vale lembrar que o Moreira ano passado ficou fora de quase toda a temporada, né? Agora, quando ele tinha começado a despontar, a gente já conhecia o talento dele, né? Mas ele tinha começado a despontar em jogos grandes, né? Contra Corinthians, contra Palmeiras, depois foi titular contra o Água Santa, acabou se lesionando no que seria mais um clássico nesta temporada, né? Então a gente sente bastante porque é um jogador muito importante, né? Um jogador de altíssimo nível, apenas 19 anos e já mostrando toda essa qualidade. A gente já viu clubes aí do futebol europeu sondando a situação dele, como por exemplo o Manchester City. A gente torce para que seja o mais rápido possível aí a recuperação. Além dele, outros dois laterais direitos, né, seguem fora, tanto o Rafinha, tanto o Igor Vinícius, né? Então isso vai ser um probleminha. Será que o Carpini vai colocar o Igor Felisberto, né? O garoto que surgiu bem na Copinha, apenas 16 anos, ele já era o mais novo da Copinha, depois subiu pro profissional, começou a treinar, foi relacionado para algumas partidas, inclusive contra o Santos, né? Muita gente perguntou por que o Carpini não utilizou ele, né? O Carpini falou que era meio que uma fogueira, né? Era um clássico, gramado molhado, torcida lotada no estádio, São Paulo vinha de uma derrota, então acabou aí, às vezes, a torcida queima o jogador, né? Todo mundo fala daquela primeira impressão e a gente sabe que a torcida do São Paulo é simplesmente apaixonada em queimar jogador, principalmente vindo da categoria de base, né? O cara fez um jogo ruim, já era, já não serve, já não presta, né? Não tem paciência, né? Então o Carpini tentou aí ter um pouquinho mais de paciência com o atleta, né? Tentou dar um pouquinho mais de moral, é muito jovem, apenas 16 anos de idade, tem um talento gigantesco pela frente. Então se logo no primeiro jogo ele é queimado, às vezes o psicológico do garoto fica abalado, às vezes ele não consegue retornar aí ao seu grande futebol. Tudo isso envolve toda a carreira aí do atleta, né? Então o Carpini teve um pouquinho mais de cautela. Eu não acho que esse tenha sido o problema porque o São Paulo tenha perdido, né? Até porque o Bobadilla fez uma boa partida, mas vamos ver, quem sabe nós não tenhamos aí o Igor Felisberto aí como titular na próxima partida. A gente torce, né, para que o Moreira volte logo, além dos 3 laterais direitos como desfalque. A gente ainda tem o Lucas, ainda tem o Rodrigo Nestor, ainda tem o Wellington Rato. Então é um São Paulo que vem diferente, né, galera? Vamos falar sobre hoje, né? Hoje, sexta-feira, é o último dia para inscrever os jogadores para a primeira fase do Campeonato Paulista. Muita gente perguntando, Alemão, mas se chegar um jogador depois de um reforço, vale ressaltar que quando chega a fase mata-mata, os clubes podem fazer 4 alterações. Então, se contratar, se vier algum jogador depois, ele pode ser inscrito sim para o mata-mata. Mas para esta primeira fase, hoje é o último prazo para inscrição. Então, em tese, o São Paulo tem até hoje para inscrever no Campeonato Paulista o colombiano Rames Rodrigues, o que parece que não será feito, né? O jogador continua treinando com os companheiros, continua treinando com bola, continua aí todo dia no centro de treinamento. Eu confesso para vocês que acho lamentável, né? A diretoria tem sim sua parcela de culpa, a comissão técnica tem sim sua parcela de culpa, né? Começando lá atrás com o Dorival. Às vezes os caras querem um jogador que só corre, que não pensa, né? Como muitos outros aí, mas o Rames Rodrigues, que é um craque, né? Só porque ele não tem toda a intensidade física, o cara não joga, realmente acho lamentável. E aí a gente tem que ficar vendo jogadores como o Juan, o Wellington Rato tá numa boa fase, mas é um jogador que eu continuo criticando. Então, jogadores que apenas correm, que apenas cumprem funções táticas, são melhores hoje, né, no futebol de hoje, do que jogadores craques como o Rames Rodrigues, e provavelmente o jogador deve realmente, né, deixar o São Paulo, né? Hoje seria mais do que nunca esse indício, se ele realmente não for inscrito aí para o Campeonato Paulista. Vale lembrar que o Besiktas, né, é o clube mais interessado no jogador hoje, né, o clube mais aí que se interessa, né? Se o jogador acabar ficando livre no mercado, ele vai poder assinar com qualquer time do mundo, independente de janela e tudo mais.
o futebol dos Estados Unidos segue atrativo para o Rames por questões familiares, né? A sua filha, sua namorada moram lá, então para ficar ali mais próximo, vale ressaltar que ontem o Rames Rodrigues postou uma foto ele tem um jato, né? Então ele postou uma foto em seu jato viajando, a gente não sabe para onde. Então será que ele tá indo, sei lá, para os Estados Unidos para assinar? Será que ele tá indo para outro lugar assinar com o clube? Será que ele tá indo de férias? O que será que tá acontecendo? Será que é uma foto antiga, né? Ele postou apenas aí como um enigma, né? Então ficou nesta indefinição, ficou nesta indecisão, como eu disse para vocês, hoje o último prazo, né? O último dia para inscrever para o Campeonato Paulista. Se ele for inscrito hoje, a gente teria uma expectativa dele já entrar em campo amanhã, porque ele já tá inscrito, né? Então a gente com desfalques, a gente perdendo aí 2 partidas seguidas, será que o Rames Rodrigues não serve para essa equipe? Então seria um indício bom, né, para ele estar em campo amanhã ao lado dos jogadores aí com a equipe do São Paulo, né? Mas se ele não for inscrito, aí realmente chega ao fim de maneira oficial, né? Porque a gente tá ainda, mesmo ele pedindo para sair, a gente tá vendo ele treinando, e a gente já tá ainda com um fiozinho de esperança, né? A esperança é a última que morre. Então vamos aguardar aí, com certeza a gente vai ter essa informação, essa confirmação mais tarde por conta deste prazo encerrado. Deixa aí nos comentários como é que tá a sua expectativa e também a sua opinião. Falando um pouquinho do Bragantino, né? O Bragantino lidera o seu grupo, assim como o São Paulo, né? O Bragantino lidera o grupo C, São Paulo lidera aí o grupo D. Tricolor teve sorte, né? Porque foi mais sorte do que juízo, né? Porque o São Paulo perdeu 2 partidas seguidas e ontem, se o Novo Horizontino e o São Bernardo vencem, o São Paulo iria ficar fora da zona de classificação. Mas as 2 equipes perderam, né? O Novo Horizontino para a Inter de Limeira, o São Bernardo para a equipe do Palmeiras, e o São Paulo segue na liderança com um jogo a menos, né? Isso é verdade, a gente tem uma partida atrasada contra a Inter de Limeira, será no final deste mês, né? No dia 28, lá em Brasília, né? O jogo que será muito legal lá no Mané Garrincha, né? Inter de Limeira no grupo do Corinthians, né? Nesse momento está aí em uma fase classificatória, ainda com esse jogo a menos contra a equipe do São Paulo. Então, o São Paulo tem aí esses próximos jogos, né? Um jogo que será muito complicado contra o Bragantino. O Bragantino vem sendo uma pedra no sapato gigante no São Paulo nesses últimos anos, né? Eu lembro que na pandemia, né, ficaram muito tempo sem jogo, aí a gente voltou perdendo pro Bragantino. O Arthur fez um golaço, eles inclusive postaram, né? Não sei se foi alguma provocação aí ao São Paulo, né? Mas essas provocações são sadias, né? Acompanhei ontem América e Cruzeiro, né? A gente viu provocações, mano, o futebol faz parte disso, né? Um dia você ganha e provoca, né? Assim como São Paulo ganhou do Palmeiras, outro dia você é provocado, assim como a gente tinha perdido, né? E a gente tá vendo nos clássicos mineiros, nos clássicos aí ao redor do país também. Então, o Bragantino vem de uma crescente muito boa, não só de agora, né? Já dos últimos anos, né? Depois de ter aí se transformado nesta SAF, né? Da Red Bull. É uma equipe que já tá tendo aí uma estrutura gigantesca, né? Eles estão reformando o seu centro de treinamento, parece que já tá até pronto, com um dos maiores do país, um dos mais bonitos também. Vão reformar o seu estádio, tá numa crescente gigantesca. Eu, sinceramente, já considero o Bragantino como um time grande. Se a gente tinha 4 times grandes hoje, a gente tem 5 hoje, né? Mas eu sei que a gente tem o pequeno Corinthians, Palmeiras pequeno também, mas o Bragantino já é uma equipe, né? Eu sei que muitos fatores fazem uma equipe ser considerada as grandes, né? Que é a torcida grande, que é também título, que é outras situações, né? Então, mas o Bragantino vem sendo aí uma equipe tradicional, pelo menos nesses últimos anos, e a expectativa é que só melhore, né? Porque tá vindo mais investimento, tá investindo mais na base, tá investindo mais em promessas, tá investindo em estrutura. Então, daqui a alguns anos, o Bragantino com certeza vai ter um título grande. Passou muito perto de ter uma Sul-Americana, né? Há pouco tempo atrás, perdeu a final, né? Perdeu a final para a equipe do Atlético, mas a gente sabe que logo eles vão conquistar um título, né? E eles, como eu disse para vocês, vem sendo uma pedra no sapato da equipe do São Paulo, né? Eles têm um ataque muito bom, né? O Sacha faz muitos gols, o Sacha que inclusive tinha sido sondado para o São Paulo antes de ir para o Bragantino, né? O Thiago Borbas, o próprio Natan, lateral direito, tá jogando bem por lá, galera, tá tendo oportunidades, já deu assistência no Campeonato Paulista, tá jogando bem. Eles têm um meio campo muito forte, tem uma zaga também muito boa, né? E são muitos jogadores jovens, então é um time já pro presente, mas é um time também pro futuro, né? Porque você pega a média de idade deles, tem um ou outro jogador de experiência, né? Como por exemplo o Lucas Evangelista, como por exemplo o Ramires, como por exemplo tinha o Matheus Fernandes, que eram os jogadores um pouquinho mais experientes ali, né? O Cleiton, goleiro, mas outros jovens jogadores, né? Um time rápido, um time... Se você assistir um jogo do Bragantino hoje, se você assistir a próxima rodada, já é uma escalação completamente diferente, né? Então vai ser uma dificuldade no São Paulo, mas eu sinceramente acredito na vitória, né? A gente vai estar com a nossa força da torcida, a torcida mais uma vez dando show. Ano passado a gente teve uma média histórica de público no Morumbi.
no Morumbi. E esse ano a gente já tá com uma média maior, exatamente, né? 45 mil pessoas no clássico contra o Santos, outros jogos aí com torcida lotando amanhã, com certeza. Não sei como é que vai estar, mas vai estar cheio, né? Não sei se vai estar mais cheio, porque a gente vem de 2 derrotas, mas com certeza vai ter um Morumbi lotado. A gente viu aí a reforma no letreiro, tá ficando legal. Quando ficar pronto a gente vai trazer aqui para vocês. Então vai ser um jogo complicado, mas a gente traz maiores informações para vocês amanhã, fechou? Então, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever para acompanhar diariamente as notícias do nosso clube. Não esquece também, todo mundo que está assistindo, de deixar o like e os comentários sobre todos esses assuntos que a gente falou, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço, valeu!